Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais essa participação dentro do Congresso de Pesquisa Foco do Labora Letames, Labora da Universidade de São Paulo, Letames da Universidade Federal do Espírito Santo. Meu nome é Elias Feitosa de Amorim Júnior, sou doutorando da Universidade de Paris I, Panteão Sorbonne, e eu vou apresentar uma comunicação a respeito da circulação dos modelos iconográficos dentro do contexto dos séculos XII e XIII entre o mundo latino, pensando em específico a França, o Reino da França, nesse contexto, e o Império Bizantino no mesmo momento. Eu quero aproveitar também o ensejo para agradecer à comissão organizadora do terceiro Congresso de Pesquisa em Foco, o Labora Letames, por terem aceitado a minha proposta de comunicação. Agora eu vou passar para a explicação dos nossos slides aqui. Muito bem. Então, uma primeira questão que nós precisamos ter em mente, digamos assim, é o que seria a questão da circulação dentro desse contexto do século XII e XIII. Né? Então, esse mapa que eu trago para vocês mostra um pouco das rotas comerciais, lembrando que, em especial, desde pelo menos ali 1099, nós vamos encontrar o foco de tensão aqui junto da Terra Santa, por conta da expansão muçulmana, o que motiva o processo das expedições militares, que a gente vai conhecer mais tarde como cruzadas. O Império Bizantino remanescente nessa região mais reduzida comparado àquilo que já foi, tendo a sua capital aqui, Constantinopla. E, por sua vez, a questão do Reino da França, que na Europa Ocidental, conectado com diferentes rotas essas de comércio, interligando aqui com a Liga Hanseática ao norte, ou mesmo as cidades italianas ao sul. Tá? Então, há uma teia bastante variada de circulação de pessoas, de mercadorias, de indivíduos de diferentes naturezas. Podiam ser comerciantes, podiam ser soldados, podiam ser religiosos, enfim, uma diversidade muito grande de pessoas que se deslocavam de um lado para outro. E dentro desse contexto, o objetivo da minha pesquisa tem sido recuperar, a partir de fontes primárias, secundárias, e em especial trabalhando com a história da arte, tendo por base um conjunto de vitrais da Catedral de Notre-Dame de Chartres, que foram produzidos no século XII e XIII, como que se dariam as referências de uma iconografia bizantina que se deslocou até a Europa Ocidental, na França, nesse contexto. Então, esse é vamos dizer assim, o epicentro da minha pesquisa, aquilo que eu tenho olhado com mais atenção. E há um contexto bastante particular, em especial pensando em hipóteses de conexão entre o que seria o Império Bizantino e a França, com uma vertente, por exemplo, ligada aqui à questão do sul da Itália, porque o sul da Itália sofreu uma dominação bizantina, pelo menos ali até quase final do século XI. Depois nós temos a expansão normanda e a consagração, né, de uma dominação normanda aqui, o reino de Duas Sicílias, Robert de Guiscard, fazendo aqui o controle dessa região. E há uma outra vertente também que pode ser explorada, eu não vou tratar detalhadamente disso aqui, porque, enfim, eu fiz um recorte para a fala de hoje, que também são as conexões com aquilo que fora parte do Império Carolíngio e depois Sacro Império Romano Germânico, e suas conexões também com a corte bizantina. Né? Então, existem algumas vertentes que são possíveis de serem exploradas dentro desse contexto. Eu tenho me concentrado especificamente dentro da questão da Península Itálica. Né? Então, esse tem sido o meu olhar nesse momento. Aqui eu trago um outro mapa que também é bastante interessante para pensarmos como que se dá essa efetiva conexão. Não basta a existência das rotas e sabermos que existiam pessoas que se deslocavam de um lado para o outro. Mas eu penso no quê? Na questão da conexão dos normandos, então aqui o Ducado da Normandia, a sua relação com o Reino da Inglaterra, por sua vez o Reino de Duas Sicílias,
aqui que compõem a região centro-sul da Península Itálica, mais a ilha da Sicília, e em especial depois a questão aqui dos reinos latinos, durante o período de presença cristã na Terra Santa. E um outro ponto que pode ser destacado também, agregado também, já no cenário do século XIII, é a questão da invasão latina por conta da Quarta Cruzada, ocupando o controle aqui daquilo que fora o Império Bizantino e a grande presença de soldados de origem francesa, entre outros, que se deslocaram para lá, tanto para a Terra Santa quanto para a ocupação latina do Império Bizantino, e essa circulação também com conexões na Península Italiana. Né? Muito bem, então esse é o meu pano de fundo espacial, digamos assim, para pensar algumas questões. Aqui eu trago para vocês apenas uma visão geral da que seria a catedral, né? Então a Catedral de Notre-Dame de Chartres, a sua fachada, que data aí sobreviveu ao incêndio de 1194. Ela tem essa constituição assimétrica das torres, porque a torre mais baixa ela sobreviveu ao incêndio, a torre mais alta ela foi construída bem depois, né? Já no contexto ficou conhecido como estilo gótico flamejante, né? Le Gothique flamboyant, que é no contexto ali do século XIII e XIV. Né? Então, essa é só uma visão externa da catedral. E aí, eu quero prestar um pouco de atenção mais especificamente a um dos vitrais que eu estou trabalhando. Né? Então, minha fala para hoje está direcionada a essa baia, que é a 133. Ela fica no lado norte da nave central da catedral, onde nós temos a dedicação aí de um vitral a San Gil, ou Santo Egídio, né, se nós traduzirmos para o português, e duas janelas, um outro lancete aqui dedicado a São Jorge e uma rosácea dedicada a São Jorge. Então, entre os vitrais que fazem parte do corpus imagético da minha pesquisa, eu tenho trabalhado com o levantamento de informações, de dados possíveis na região e fora da região, e outras conexões também, levando em consideração a Península Itálica e o Império Bizantino, para entender como que um São Jorge tão diverso daquilo que a gente vai encontrar em outros contextos da iconografia se manifesta presente em Chartres. Então, além de São Jorge, é notoriamente conhecido como um santo guerreiro, e aqui ele aparece dentro de uma concepção bastante particular, que é, na base do vitral, o seu martírio, e na parte alta do vitral, ele com as suas vestes de soldado. Ele foi um soldado romano que lutou ali naquele contexto do final do século III para o começo do século IV, foi martirizado pela defesa da fé cristã, segundo consta a sua geografia. Porém, aqui ele está todo vestido e trajado como um militar do Império Bizantino. Então, ele traz todos os paramentos, a couraça, o saiote, o escudo, espada, lança. Aqui tem seu nome escrito, né? Sanctus, abreviado, Georgius. Né? E na parte inferior, o martírio que ele sofreu por conta de ter defendido a fé cristã. Essa mesma imagem do corpo do São Jorge e o martírio dele abaixo, ela acaba sendo repetida no portal sul, num conjunto de relevos, mas uma concepção completamente diferente. Mas eu não vou explorar isso aqui, porque eu quero explorar a conexão com o Império Bizantino. E aí eu trago um exemplo da iconografia ali presente no mosteiro de Santa Catarina, de Sinai, onde nós temos um ícone vitae, né, um ícone que conta a vida do santo. Ele é um ícone, portanto, que representa um discurso geográfico mais detalhado, que além de trazer a representação do santo, ele traz detalhes da vida e milagres que ele realizou, e a reprodução dos mesmos elementos, o escudo, a lança, aqui a espada, ela se encontra, né,
guardada, o saiote, as vestimentas, a capa, todos os elementos presentes que nós vimos no vitral se encontram aqui. Né? E nós poderíamos fazer um outro comparativo, mostrando aqui o vitral, esse mosaico que está no monastério de São Lucas, na cidade de Dístimo, na Grécia, do século XI, que também obedece à mesma perspectiva, e esse ícone ortodoxo do século XIII, também de São Jorge, que também traz a mesma perspectiva. O que é relevante nós pensarmos quando falamos da circulação de um modelo iconográfico é que o modelo ele não é um elemento congelado, em que ele vai ser copiado ipsis literi em todo e quanto é lugar. Mas ele sofre releituras, transcrições, traduções, reconexões, adaptações, dependendo do ateliê que trabalhou, o repertório cultural que esse ateliê detinha, o conjunto de referências possíveis que as imagens ali que estavam presentes na catedral ou de outros lugares puderam trazer para essa imagem. E eu quero fazer também aqui um paralelo para mostrar que essa questão da circulação ela é algo um tanto quanto dinâmico e intenso, que ela acontecia das mais diferentes maneiras. Por exemplo, a imagem mais comum a respeito de São Jorge que a gente vai encontrar é ele montado num cavalo enfrentando o dragão. E aqui essa cena aparece. Né? Então, nós vimos os dois lancetes, a rosácea está na parte superior. E ele aparece aqui montado a cavalo, com seu escudo, com espada, e há uma espécie de serpe aqui, de um ser que que teria a função do dragão, digamos assim. Né? E eu quero olhar mais de perto essa imagem, por quê? Porque se nós observarmos aqui, o que nós temos? Nós temos um São Jorge guerreiro montado a cavalo, sim, mas ele é um guerreiro normando. Ele é um guerreiro normando com sua cota de malha, com seu capacete característico de forma cônica e com a proteção nasal, e montado a cavalo aqui combatendo usando a espada e o escudo. Onde nós vamos encontrar a mesma situação, por exemplo, num outro exemplo da iconografia normanda, que é a famosa tapeçaria de Bayeux. Aqui eu selecionei uma entre tantas cenas que existem de combate ali, que por excelência essa tapeçaria ela versa sobre a questão dos conflitos políticos ali daquele cenário que vão levar ao domínio normando na Inglaterra. E mais uma vez aparece, né, a questão dos guerreiros usando a cota de malha, o capacete cônico, o protetor nasal, o tipo de escudo, espada. Então, o que eu quero nessa minha comunicação é trabalhar um pouco a questão de que, quando se fala de circulação, não se fala de um polo central e de uma periferia, de um polo que irradia, de um outro que recebe. Mas é possível pensar uma lógica de rede, uma lógica de diferentes intercâmbios que estavam acontecendo de modo mais ou menos simultâneo. E dadas as características da produção artística medieval, que não é tão documentada como, por exemplo, a gente encontra hoje, no nosso momento, em que isso era, muitas das vezes, de passagem muito mais oral que escrita, ou algo não tão sistêmico e documentativo, como eu mencionei, mas, enfim, mais espontâneo e experimental dentro de um contexto diverso, de ateliês trabalhando dentro de um determinado espaço, circulando de uma cidade para outra, se deslocando de um trabalho para outro, porque esse tipo de trabalho, seja do mestre vidreiro, seja do carpinteiro, seja do pedreiro, seja do escultor, pintor, eles não eram tão fixos como, por exemplo, o trabalho rural. Então, há uma dimensão de mobilidade, e aí essa dimensão de mobilidade ela precisa ser interpretada dentro de uma lógica muito mais ampla, e por isso que eu pensei na questão da rede,
a conexão com as estradas, com as rotas de comércio, a circulação que a gente encontra em alguns documentos mencionada sobre religiosos que se deslocaram de um lado para outro, que fundaram igrejas, por exemplo, saíram do norte da França, fundaram igrejas da região centro-sul e sul da Península Itálica, que tiveram conexões com o Império Latino durante o contexto de 1206 a 1261, da dominação latina sobre o Império Bizantino, ou mesmo também da questão da passagem entre a Europa Ocidental e a Terra Santa e depois o retorno desse processo. Então, há uma teia bastante dinâmica que precisa ser explorada e pensada para conseguir observar o fenômeno da movimentação, né, o fenômeno da circulação das ideias, das pessoas, e a documentação material e algumas fontes escritas remanescentes e outras fontes diversas podem nos fornecer dados para criarmos, assim, uma interpretação mais coerente e consistente a respeito desse fenômeno que é invisível. Né? A circulação ela aconteceu, nós precisamos levantar as evidências, conectar essas evidências e tornar esse caminho visível, que hoje não se encontra mais. Bom, com isso, eu agradeço a atenção e colaboração de vocês ao acompanhar esse meu trabalho, é um trabalho que está no início da pesquisa ainda. Eu trago aqui as minhas referências utilizadas para construir essa reflexão e me coloco à disposição para responder questões, discussões que nós venhamos a fazer na mesa durante o terceiro congresso. Ok? Muito obrigado pela atenção e até.